Quero mais uma vez aqui, nós já demos as boas-vindas a todos, mas dar as boas-vindas àqueles amados que estão nos acompanhando de forma remota aí pela internet. Tem alguns irmãos que estão nos assistindo aí dessa maneira, ou acessando o culto dessa forma. E eu quero compartilhar um pensamento com vocês aqui, e eu quero começar com um texto em 1 Coríntios, capítulo 12. Quero ler aqui 3 versículos, do 12 ao 14. Então, 1 Coríntios 12, 12. E é um texto que, quando eu penso na ceia, quando eu olho o momento em que nós teremos daqui a pouco, daqui a alguns instantes, nós como corpo, como igreja, estaremos juntos aqui tendo esse tempo de ceia. E quando eu vejo essa movimentação da ceia, esse texto vem na minha mente, porque eu quero compartilhar um pensamento com você a respeito do corpo. O texto diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Até aqui, Paulo daí começa a descrever algumas partes do corpo, as suas funções, as suas atividades. Eu não vou entrar nesse detalhe. Ao longo da minha vida, especialmente da minha vida profissional, por muitas e muitas vezes eu tive a oportunidade de estudar fisiologia do corpo humano, por uma questão da minha profissão, do meu trabalho. E eu estudei o corpo humano bastante, assim, não do ponto de vista de um profissional focado na área da saúde, claro, mas estudando bastante as funcionalidades do ser humano. E é assustador quando nós lemos esse texto, capítulo 12 aqui de Coríntios, a profundidade e até mesmo o entendimento que Paulo tinha. Às vezes a gente tem uma percepção de olhar para o passado, 2000 anos atrás, as pessoas eram ignorantes, não sabiam as coisas, a ciência agora moderna já sabe tanto, mas nós não conseguimos perceber a diferença, o Espírito Santo inspirando aquele homem a escrever, e ele faz uma analogia aqui que eu entendo ser fundamental nós entendermos, nós pensarmos sobre ela num dia como hoje, especialmente do ponto de vista da ceia. Ele faz uma analogia de que o corpo de Cristo, ele é formado por muitos membros. E aí, quando essa palavra, a palavra unidade, se você gosta de anotar, alguns irmãos anotam as mensagens, eu coloquei um tema aqui: unidade, a única forma, a única maneira de vencermos. E aí, quando eu penso na palavra unidade, a unidade ela representa a menor porção de algum objeto, de algum item. Quando eu falo assim, eu quero uma unidade de um aparelho celular, quero uma unidade, vou comprar um aparelho celular, quantas unidades você quer comprar? Quando eu falo, uma unidade só, apenas um. Ou se eu falar 2 unidades, vão ser 2 aparelhos. Mas a unidade representa um todo. Se eu dividir esse aparelho em 2, quebrar ele na metade aqui, por um pedaço para um lado, um pedaço para o outro, já não é uma unidade, ele está quebrado. Não sei se você está entendendo o que eu quero te dizer, mas a palavra unidade representa algo completo, algo inteiro. Apesar de ser um só. E quando eu olho para o corpo de Cristo é um só. Independente da placa que tem na parede, lá na fachada desse prédio, quando eu olho para você, independente da sua origem, independente do que você faz, nós somos um em Cristo Jesus. E Paulo ele é muito assertivo nesse texto, porque ele fala assim, olha, não interessa se você é judeu, se você é grego, não interessa se você nasceu em Guarapuava, é que eu nasci lá, então, como alguns sabem, então não interessa de onde eu vim, não interessa a minha origem não é importante nessa circunstância. E aí Paulo vai um pouquinho mais além e ele fala assim, não interessa se você é livre ou se você é escravo. Aí contextualizando, quando nós voltamos 2000 anos atrás, nós sabemos que a escravidão era algo comum, algo praticado no dia a dia deles. E aí, olhando para essa circunstância, ele fala assim, olha, não interessa se você é livre. Os livres, normalmente as pessoas que eram livres tinham posses, tinham recursos, contratavam escravos, muitas pessoas se tornavam escravos por terem contraído dívidas e não conseguiram pagar. E às vezes os seus filhos ou as pessoas mesmo tinham que se colocar em servidão, em escravidão, para poder pagar uma dívida. Isso era muito comum.
quando eu vejo essas duas expressões, não importa a tua origem, não importa o que você faz, não importa a sua atividade, se você é dono de uma empresa, se você é empregado de uma empresa, se você não é empregado de ninguém, cuida das coisas da sua casa, dos seus filhos, Paulo está dizendo assim: não interessa a sua origem, não interessa a sua atividade, você é um no corpo, você faz parte de um corpo. Do mesmo jeito que a minha mão tem uma função, o meu pé tem outro, o meu pescoço tem outro, o cotovelo tem outra, da mesma maneira que os órgãos, as partes de um corpo têm as suas funções, eu e você temos a nossa função, temos o nosso mover, fazemos coisas dentro do corpo de Cristo, independente da origem, independente do que você está fazendo. E não há diferença de importância. Quando nós realizamos um culto como esse, eu sempre comento isso, tem mais ou menos umas 20 pessoas se movimentando, se mobilizando, no mínimo 20, 25 pessoas para que esse culto aconteça. Tem pessoas tocando, cantando, organizando algumas coisas, prepararam aqui esse material para que nós possamos ter a ceia, organizaram as cadeiras, pessoas recebendo ali na porta, pessoas transmitindo, filmando, pondo a projeção, cada um com uma função. Se uma das partes não funciona, algo dá errado, e nós percebemos isso. O que eu quero que você entenda é, a unidade é um projeto de Deus, mas a unidade ela tem uma característica que ela não quer que todos nós sejamos iguais, não quer que eu seja igualzinho a outra pessoa. Imagina, eu estou olhando aqui para a Aline aqui na minha frente, a Aline canta super bem, eu não sei cantar. Se eu quisesse fazer o que ela faz, vocês nem ficariam sentados aí, nem em pé, né? Sairiam pela porta ali, com certeza, no final da primeira música. Se não existe essa possibilidade de um complementar o que o outro faz, esse é o sentido do corpo. E o corpo ele não pode ser igual. Enquanto nós somos iguais, nós não pensamos, não aprendemos coisas novas, pensaremos sempre do mesmo jeito. Quando nós encontramos aquilo que nos contradiz, nos faz crescer. O corpo de Cristo é assim. Então o projeto de Deus ele é um projeto de unidade. Só que a unidade tem uma característica. Pessoas diferentes precisam estar unidas para um propósito. E é aqui que é um ponto que eu entendo que existe uma grande diferença nas nossas vidas. Por mais que nós sejamos diferentes, tenhamos pensamentos diferentes, o que nos une neste lugar, o que nos une como cristãos, o que nos une como pessoas que servem e que seguem e que se entendem, né, como filhos de Deus, é o propósito que nós temos. O propósito é o que nos une. E o propósito nos torna iguais, não no comportamento ou nas características, mas no objetivo. E quando nós entendemos isso, eu começo a ver que eu preciso da Aline, eu preciso da Rosana, eu preciso das pessoas que estão junto conosco, eu preciso das pessoas que tocam, que cantam, que nos dão o suporte, que nos dão o apoio. Não tem sentido, o corpo ele só funciona dessa maneira, o corpo ele só funciona assim. O corpo, os meus pés eles são fundamentais para o meu corpo. É evidente, nós sabemos que tem pessoas que conseguem viver sem os pés, mas a forma, a característica de viver é diferente. As atitudes, o comportamento, a maneira de se deslocar, tudo muda. Quando nós percebemos o quanto uma parte pode, deve apoiar a outra, uma parte deve complementar a outra, nós começamos a olhar as pessoas de um jeito diferente. Então, meu primeiro ponto, de uma forma bem simples, bem direta, é: a unidade é um projeto de Deus. A unidade não é a uniformidade, não é ser todo mundo igualzinho, né? Por um período, por 2 anos aproximadamente, eu dei aula numa escola no ensino fundamental, 6º a 9º ano. E é muito engraçado você olhar, né? Eu acho curioso, assim, eu não, né? Às vezes até os alunos achavam que eu falava isso para eles se surpreendiam um pouco. Eu não gostava de vê-los de uniforme. Eu não gostava de vê-los de uniforme sentados em carteiras, né, como essas cadeiras estão colocadas. Porque dá uma impressão que eu quero que todo mundo seja igualzinho, se comporte do mesmo jeitinho, vista a roupa do mesmo jeito, sente do mesmo lugar, faça as coisas do mesmo jeito. Só que Deus não nos fez assim. Deus nos fez com características únicas, próprias, com uma forma de pensar, com uma forma de agir.
E aí quando eu entrava dentro da sala de aula e via aquela fileirinha ali de pessoas vestindo a mesma roupa, e eu falava assim, vamos fazer uma bagunça aí, vamos mudar essa sala, vamos fazer um círculo. Eles ficavam animados, alegres, felizes, porque eu olhava para eles de uma forma única, como seres humanos únicos. E é isso que eu quero que você entenda hoje. A unidade ela está estabelecida no propósito, não nas características, não no nosso comportamento e nas nossas atitudes. Eu quero seguir aqui com o meu pensamento, Atos capítulo 2, verso de número 42. Eu quero ler até o 47, é um texto muito conhecido no meio cristão evangélico, no meio das comunidades evangélicas, então mais ainda, muito conhecido mesmo. É um texto que nós usamos bastante aí no sentido da comunidade, né? E o texto diz assim, a partir do verso 42, eles se dedicavam, eles aqui eram os discípulos, as pessoas que estavam reunidas buscando o aprendizado, buscando viver a vida cristã. Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Lucas, quando escreve esse texto, ele relata um fato, relata uma característica, algo que ele viu na comunidade, na igreja, né, no corpo de Cristo daquele momento. E aqui existe então 2 pontos. Primeiro, o texto diz que na unidade, quando eles se reuniam, aconteciam sinais e maravilhas. É curioso isso, porque quando nós estamos juntos como igreja, e nesse período de pandemia, muitas pessoas acabaram se afastando, indo para longe, ficando apenas em casa, usando os recursos tecnológicos. Bênção, eles são bênção, eu acho que eles são importantíssimos, os recursos tecnológicos. Mas não é a mesma coisa de estar aqui junto, de olhar olho no olho, de poder apertar a mão, especialmente agora nessas últimas semanas, que nós fomos liberados aí de algumas restrições. Esse contato, ele é muito importante, ele é muito saudável. Existem algumas pesquisas, né, na área psicológica, na área do atendimento das pessoas do ponto de vista psicológico, que um aperto de mão ou um abraço trazem uma desaceleração da frequência cardíaca. Um abraço nos deixa mais tranquilos. Existem algumas pesquisas que o fato de você colocar a mão no seu peito, no seu coração, sentir a sua pulsação, respirar mais tranquilamente, faz com que você reduza a sua frequência cardíaca. Estar em contato com pessoas te ajuda na sua saúde. Os discípulos e os apóstolos, né, os cristãos daquela época, eles já sabiam que era necessário estar junto. O verso 43 fala, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Mas eles estavam juntos, eles estavam perto, eles estavam olhando um no olho do outro, eles estavam tocando a vida um do outro, eles estavam interessados no que o outro precisava. Eles não estavam interessados em fazer com que o outro fizesse igual a ele. Você percebe a diferença? Unidade não é que todos sejam iguais. Unidade é que eu, nas minhas características, no meu jeito de falar, no meu jeito de pensar, na minha forma, unido a você, que tem um jeito de pensar diferente, mas com um único propósito, nós podemos fazer com que os sinais e maravilhas aconteçam. A diferença, o que estava acontecendo ali é que o propósito deles era único. O propósito deles era divulgar, difundir, expandir o reino dos céus. Eles não estavam interessados apenas nas suas necessidades individuais. Eles não estavam apenas preocupados com os seus problemas, com as suas questões, com o que os outros estavam pensando deles. Não. Eles estavam preocupados em estabelecer o reino de Deus. E aí então, essa unidade de propósito fazia com que eles permanecessem juntos. O propósito era um só. O propósito não era a individualidade, o individualismo.
O propósito não era a minha necessidade. O propósito era olhar para o outro e falar: olha, o que você precisa? Como você está? O que eu posso fazer para te ajudar? E aí então todos conseguiam suprir as necessidades uns dos outros. Então a unidade, no meu segundo ponto aqui, é Deus, Ele vai se manifestar de uma forma diferente na unidade. Ele vai manifestar o cuidado dele. Meu irmão, sendo bastante transparente, assim, honesto com você, o meu entendimento ele é muito simples nesse princípio. A palavra de Deus diz que Jesus é o cabeça da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. Se nós queremos ver a manifestação de Deus na terra, essa manifestação vai acontecer através de mim e de você. Não existe outra forma. Nós muitas vezes oramos, jejuamos, nos ajoelhamos, clamamos, pedimos coisas a Deus, mas Deus ele declara algo a mim, a meu respeito e a seu respeito. Você é parte e você é o corpo de Cristo. Sendo parte, sendo o corpo dele, aquilo que você faz é o corpo de Cristo fazendo. Aquilo que você diz é o corpo de Cristo dizendo. A maneira como você toca nas pessoas é a maneira que Cristo está tocando. Só que esse entendimento precisa entrar no nosso pensamento, nós precisamos olhar as nossas vidas nessa perspectiva. Normalmente nós olhamos a nossa vida numa perspectiva de que nós somos, precisamos de Deus, coitado, eu sou um pobre pecador, cego, nu. Normalmente essa é a perspectiva que nós aprendemos. Eu aprendi assim na minha infância, na minha adolescência. Eu aprendi assim depois que eu busquei a Deus e mudei um pouco a minha forma de me relacionar com Ele, levei o meu compromisso com Ele mais a sério. As pessoas olham e falam: não, mas você é um pecador, você é assim. E as pessoas nos colocam numa posição de que nunca vamos conseguir alcançar aquilo que Deus projetou para nós. Eu não estou dizendo aqui para você ser arrogante ou ser, erguer o seu nariz, empinar bem o seu nariz e falar: olha, eu sou filho de Deus, me respeita. Não é isso. O que eu estou dizendo aqui é, a partir do momento em que nós entendemos a nossa identidade, e eu falei aqui, citando o texto de Paulo aos Coríntios, que Paulo fala: não interessa se você é grego ou judeu, não interessa a sua origem, porque ao aceitar a Cristo, você tem uma nova origem. E é isso que eu quero que você entenda. Ao aceitar a Cristo, você tem uma nova origem. Você é filho. E essa filiação te coloca, te introduz de uma maneira muito diferente no corpo de Cristo. Você passa a ser parte do corpo. Você não vem para um culto, não vem a uma celebração, não vem para um tempo de estarmos juntos aqui para buscar algo. Eu não venho aqui na igreja bater na porta e falar: Deus, eu preciso disso. Não. Você já é uma bênção, você é um abençoado, porque você tem Cristo na sua vida. Só que você precisa olhar para essa circunstância e crer nisso, acreditar nessa posição que você tem. E aí, a partir disso, você passa a conduzir a sua vida. Você passa a olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Porque ao olhar para vocês aqui, eu não estou olhando um monte de pessoas que não tem nenhuma história ou não tem nenhum futuro. Eu estou olhando para pessoas que são filhas de Deus, que estarão comigo na eternidade, que aceitaram a Jesus Cristo um dia, e Jesus Cristo transformou a sua vida e a sua história. É isso que eu enxergo em você. Eu enxergo que Deus ele derramou sobre a sua vida uma capacidade, uma habilidade. Ele derramou sobre você possibilidades de construir coisas, de abençoar vidas, de abençoar pessoas. Isso está em você. Nós não estamos aqui porque precisamos de algo, nós estamos aqui porque queremos celebrar a Ele, queremos adorá-lo, queremos declarar que Ele é santo, que Ele é digno, que nós o amamos, porque entendemos que o que Jesus fez por nós, mais ninguém poderia ter feito. E isso nos une como propósito. E aí existe o primeiro passinho, o primeiro degrauzinho subido para a unidade. A unidade está estabelecida não em querer que todos sejam iguais, façam da mesma forma. A unidade está estabelecida em entender que cada um do seu jeito vai contribuir para que o corpo possa crescer e avançar e conquistar. O meu segundo aspecto, então, eu falei, Deus se manifesta na unidade. E eu quero avançar aqui para um terceiro aspecto. Se você abrir comigo a sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 17.
Eu quero ler dos versos 8 até o 13. E aqui, esse texto, ele é um texto misterioso, assim, de certa forma, né? Algo extraordinário, algo que não é natural, aconteceu ali. Mas eu entendo ele como sendo um dos melhores exemplos de unidade que a Bíblia traz, especialmente no Velho Testamento. O texto diz assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, em um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Olha só que interessante. É evidente que nós estamos falando de um período, de uma época em que as guerras eram algo muito comum. E Moisés estava ali no seu acampamento com o povo de Israel e eles foram atacados pelos amalequitas, num lugar chamado Refidim. Moisés chama Josué, que era o seu braço direito, a sua pessoa de confiança, a pessoa que estava sempre junto com ele, e fala: olha, organize um exército, organize pessoas, chame homens para combater os amalequitas em Refidim. Eu não vou para a batalha, eu vou fazer outra coisa. E aí então Moisés sobe no monte. Enquanto Moisés estava orando, a vitória era dos israelitas. Quando ele parava, quando ele baixava as mãos, quando ele baixava a guarda, vou usar uma expressão aqui, né, fazendo uma analogia, claro que isso não está escrito ali no texto, mas quando ele enfraquecia ali o seu tempo de oração, a vitória passava a ser dos amalequitas. E tem muitas aplicações que nós poderíamos fazer nessa posição de Moisés, a vara de Deus nas suas mãos, a pedra colocada para que ele se assentasse, né? Cristo é a pedra angular. A Ana Paula falou aqui no momento dos dízimos a respeito de uma rocha, da onde flui e jorra uma fonte permanente e eterna. Essa rocha é Jesus. A rocha que Moisés se apoiou era Jesus, figuradamente, evidentemente, né? Você está me entendendo? Quando você calca, quando você baseia, coloca como base para a sua vida essa rocha, Jesus Cristo. Meu irmão, não importa as batalhas que você está vivendo, você está dentro do corpo. E o corpo, ele é vitorioso. Às vezes nós ficamos preocupados com as circunstâncias. Se eu sou livre, se eu sou escravo, se eu sou grego, se eu sou judeu. Às vezes nós ficamos preocupados com o que as pessoas falam, com o que as pessoas fazem contra nós. Às vezes eu fico preocupado com a opinião de algumas pessoas a meu respeito. Mas nada disso muda a minha posição no corpo, quem eu sou, aonde eu estou em Cristo Jesus, a transformação que Ele fez em mim, a mudança que Ele fez no meu destino, na minha eternidade. O que esse texto me mostra é que nós, hoje, assim como Pedro, ele escreve a sua primeira carta, 1 Pedro 2,9, o texto diz, olha só o que diz esse texto, ele fala assim: vocês, porém, são geração eleita, são um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando ele usa a expressão sacerdócio real, ele está dizendo que nós somos sacerdotes por um lado, e somos reis pelo outro. O que estava acontecendo com Moisés e Josué era isso. Moisés estava atuando sacerdotalmente, ao estar ali com as mãos levantadas, ministrando sobre aquele vale, declarando a vitória, e Josué com a espada na mão estava atuando como um rei, como um governante, liderando um exército, enfrentando o inimigo, cara a cara. Quando os dois aspectos caminharam juntos, quando Moisés erguia suas mãos, havia vitória. Agora Pedro, ele olha para a igreja e ele fala assim: você é um sacerdote e rei, você é sacerdócio real,
João, no primeiro capítulo de Apocalipse, ele fala a mesma coisa. Ele fala que nós somos reis e sacerdotes. E o que eu estou dizendo é, você no seu dia a dia, nas suas atividades, naquilo que você faz, nas suas tarefas, no seu trabalho, nas suas obrigações cotidianas, você está reinando, você está agindo, você está atuando. E no momento em que você fecha os seus olhos e fala, Pai, e você entra na sala do trono, diante de Deus, você está atuando como um sacerdote. Nós temos essas duas funções em nós, elas estão em nós. Nós somos reis e sacerdotes. Agora, o que muda é o propósito. Porque eu posso querer governar a vida de alguém, e aí Deus vai olhar para mim e falar, pô, espera um pouquinho aí, não é bem assim. Nós vamos trabalhar em conjunto. Meu último ponto que eu falei aqui, né? Eu li o texto, o ponto é, a unidade é o que nos faz vencer as batalhas. Agora lembre que a unidade não é nós fazermos as coisas sempre iguais, do mesmo jeito. Eu falar assim, não, para você entrar na comunhão cristã, você tem que vestir uma camisa jeans azul com botões marrons, um sapatênis azul marinho, se não for assim eu não aceito você aqui. Não é uniformidade. O que eu estou dizendo para você é que nós precisamos saber compor com as nossas diferenças o corpo e sermos um no propósito, naquilo que nós queremos. Declarar a palavra de Deus, evangelizar as pessoas, demonstrar o amor de Deus para as pessoas, através das nossas vidas, através daquilo que nós temos, que Deus tem nos dado. Esse deve ser o nosso propósito. A vitória vem quando nós estamos com um propósito só. Então eu coloquei 3 aspectos para você aqui. A unidade é um projeto de Deus. Deus se manifesta na unidade. A unidade nos faz vencer as batalhas. E para finalizar, eu gostaria de compartilhar ainda um texto, João capítulo 17. É um dos textos que eu mais gosto, um dos textos bíblicos que mais me chama a atenção, o capítulo 17 do Evangelho de João. É o momento em que Jesus para fazer uma oração e João registra essa oração. E aí num determinado momento, Jesus está orando, no verso de número 20, ele diz assim, a minha oração não é apenas por eles. Ele está dizendo, não é apenas pelas pessoas que estão aqui comigo agora. Eu oro também por aqueles que crerão em mim. Em outras palavras, Jesus estava orando por mim e por você, que estamos aqui hoje crendo nele. E aí o texto continua dizendo, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus orou, meu irmão, para que eu e você fôssemos um com o Pai. Esse foi um pedido que Jesus fez a Deus. Então quando você entender isso, a partir do momento que você entender isso, quando você comete um erro, quando você comete algo que, puxa vida, não devia ter feito isso, falado isso, não devia ter tido essa atitude, esse comportamento, meu marido fez isso, fez aquilo, a minha esposa, o meu amigo, o fulano, sei lá, o apacentador, alguém fez algo errado. Meu irmão, isso não quer dizer que você foi tirado do corpo. Nós precisamos ter esse entendimento, nós somos um com o Pai. Jesus declarou isso tem um peso, tem uma importância muito grande para nós. Só que nós precisamos olhar a nossa vida, a perspectiva cristã a partir desse ponto. Não dá para a gente ficar mais olhando a vida e falando assim, coitado, se eu fosse, se eu conseguisse, se eu tivesse, se eu pudesse. Não, você já é. Você tem uma origem, não importa onde você nasceu, o sotaque que você fala, não importa a condição que você tem, se você é livre, é escravo do ponto de vista da profissão ali, né? Hoje eu diria assim, se Paulo estivesse escrevendo a carta, ele diria assim, não importa se você é empresário, tem um negócio, se você é funcionário, colaborador de uma empresa, ele, né, fazendo uma atualização no sentido do contexto, ele diria isso, não importa a posição que você tem. O que você precisa saber é que você é um com Cristo, você foi batizado nele. E a palavra batizado é ser mergulhado, é ser colocado dentro. Você foi colocado em Cristo. Tomar a ceia nessa perspectiva é muito diferente. Fazer uso desse momento aqui, sabendo quem eu sou, aonde eu estou, qual a minha posição, muda a minha forma de ver a vida.
Amanhã é a hora que você acordar cedo para trabalhar, para buscar as suas atividades, com os seus compromissos. Muda o seu jeito de ver a vida. Saber que você é filho, saber que você tem um pai, saber que você está inserido no corpo, que você é amado. Ter consciência plena disso. Isso muda o seu jeito, muda a sua forma de pensar e de agir. Gostaria de chamar os amados do Ministério de Louvor, por favor, se eles puderem subir. Eu quero finalizar lendo um texto, antes de nós fazermos a ceia. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Esse texto, ele é bastante conhecido. Não, pode sentar, perdão. Eu chamei só os amados do louvor. Eu vi que você levantou. E aí então, eu gostaria de ler esse texto, que você tivesse consciência plena de quem você é. E da importância do que Jesus fez por você. Feche seus olhos, se você puder sentir liberdade para fazer isso. Eu não vou falar a referência, eu não passei esse texto para os irmãos da mídia. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que você se desconectasse aí do que está externo, e apenas ouvisse como Deus vê você. O texto é um texto bastante conhecido, eu costumo ler ele com frequência aqui. Ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu irmão, se você tiver consciência plena disso, de que você, não existe nada, absolutamente nada no mundo que possa separar você de Deus, a não ser uma decisão sua, de dizer assim: não, eu não quero esse amor, eu rejeito esse amor. Se você rejeitá-lo, Ele vai respeitar a sua decisão. Mas se você falar: Deus, eu preciso do seu amor, eu quero esse amor, eu quero Jesus Cristo, Ele vai atender o que você está pedindo. E não existe absolutamente nada na face da terra, mesmo fora da terra, que possa separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus.